Assim como a gente comentou hoje cedo na live, o mercado continua muito mais lateral. É verdade, né, que renovou a mínima de sexta-feira, então deu continuidade aí ao movimento. Perdeu a mínima da semana passada. Para quem viu o vídeo aí de ações para a semana, talvez já esteja um pouco mais ligado, né, ao que eu estou dizendo, tá? Então tinha deixado uma estrela cadente no semanal que foi confirmado na perda dessa mínima. Ainda assim, galera, a gente permanece nessa região de agora suporte no gráfico diário, né? Que o Ibov vem sem uma volatilidade tão grande no dia de hoje, assim como já era um pouco esperado. E assim, a gente precisa de fato esperar esse mercado terminar uma correção nos principais papéis. A gente vê os bancos continuam para baixo, o Petro trabalhou negativo hoje, Vale também, no final do dia fecharam positivos, né? A gente já vai ver. Mas é uma situação assim, é normal isso acontecer, tá? A gente tem que também, né, conseguir identificar os momentos de deixa o mercado aí se equalizar, terminar os movimentos que ele precisa fazer, depois a gente retoma, né, o ritmo aí de operações, beleza? Ainda assim, né, claro, para quem está na comunidade, temos recomendações em aberto, não chegaram, né, no dia de hoje aí para acionar, mas temos recomendações em aberto, tá? Bom, o dólar hoje ganhando um pouquinho mais de força, desculpa, voltando a trabalhar acima dos 4.900, abre espaço para o dólar chegar, né? Cada vez mais o caminho está se abrindo para o dólar corrigir essa queda toda até os 5.080, mais ou menos por ali, beleza? Bom, Banco do Brasil, então a gente vê que está lateral, assim como a gente já vem falando. Bradescão perdeu a mínima de sexta-feira, então vem com um alvo aberto para os 14,85 aí, média de 200. E o Itaú agora deu uma bagunçada porque o Itaú desconfigurou aquele movimento mais lateral que estava fazendo. Assim, pode amanhã, eventualmente, Itaú formar um fundo por aqui e a gente ainda considerar essa só vai ampliando um pouquinho mais, né, a região entre suportes e resistências ou fundos e topos que o papel vem deixando, mas tem que pedir essa desculpa, né, um termo nosso aqui da nossa sala, né, tem que pedir desculpa amanhã, porque se Itaú resolve continuar esse movimento para baixo, aí a gente mira aqui na casa dos R$ 27, 26,40 e quem sabe até os 26 redondos, né? Para 26, que aí é média de 200 por aí, beleza? Mas é basicamente isso, não tem nada assim muito preocupante, a não ser aquela história que eu normalmente falo para vocês, que é quando o mercado começa a ficar lateral, o Ibov, vai, eu preciso aprender a falar as coisas do jeito que todo mundo entenda, né? Quando o Ibov fica lateral, nessa correção lateral, primeiro, se você ainda não sabe por que, que isso acontece, o Ibov tem uma cesta de ações que tem umas regras a serem cumpridas, ações mais negociadas, que tiverem todos os pregões do ano, no último ano, não sei o que. Beleza, são regrinhas que você pode ver no site da B3 lá se interessar, tá? Então hoje a gente está aí na casa de umas 90 ações. Para o Ibov fechar no 0,11 de queda, tivemos ações que oscilaram para cima, para baixo, mas no fim elas meio que se compensaram, cada uma no seu peso, para fechar perto da estabilidade, que foi 0,11 de queda, né? Só que aí a gente vê isso se repetindo anos e anos e diversas vezes, alguns setores ou alguns ativos principais que às vezes têm um peso maior na cesta do Ibov, eles iniciarem um movimento antecipando uma correção maior, eventualmente, que o mercado possa fazer, tá? Beleza, por que eu estou fazendo essa introdução, né? Eu gosto sempre de deixar tudo muito bem explicado para que todo mundo entenda. Então, o que que eu já venho falando e o que para quem já me acompanha há mais tempo já percebeu. Quem está puxando essa correção, por enquanto, que o Ibov não está fazendo ainda, ou talvez nem faça, são os bancos.
Pronto, resumidamente é isso. Tudo, eu fiz essa introdução para falar o seguinte: os bancos estão caindo, começando a cair, mas o Ibov não está. Vou repetir a história lá que eu comecei a falar no final de maio, depois em junho deu uma parada, em julho voltamos a falar, né? Que o mercado começou a fazer isso em julho de 2021. Os bancos começaram a puxar aquela correção. Na época eu falei exatamente a mesma coisa. Os bancos vão puxar essa correção para o Ibov formar fundo e voltar a subir, porque era tendência de alta. O que aconteceu? Os bancos vieram na frente, fizeram a correção. Quando o Ibov começou a corrigir, o mercado virou e aí virou tendência de baixa para todo mundo, basicamente. E eu espero que isso não se repita nesse momento, mas, de novo, né? A situação se assemelha bastante àquela época, tá? 2 anos atrás. Beleza. Petro, continua nesse movimento lateral, precisa fechar acima de R$ 31 para ficar bom. E a Vale tá aí, ó. Não confirmou fundo, não anulou o padrão de fundo, acabou fechando bem interessante aqui pelo movimento que o papel fez, tá? Bom, galera, eu tinha isso aqui ó, da planilha que eu tinha mandado pro pessoal da comunidade ontem, mas me chamou a atenção aqui alguns papéis americanos, principalmente, ó, que eu tinha colocado na lista, né? Esse aqui abriu com gap e andou, e aí a gente teve a GE, né? General Electric também abriu bem aqui, confirmando o fundo e andou, tá? O resto não tem muita coisa aqui, era questão de topo em semanal. Vocês viram no vídeo, espero que tenham visto, né? No vídeo de ações aí para semana e tal. Aqui a ERI, um movimento de tipo, um fundo no semanal e tal. Então não tem muita coisa para ver, tá? E os destaques de hoje, cash praticamente 7%. Olha só, padrão muito conhecido, padrão que eu mostro com frequência para vocês. Um ativo que fica muito tempo sem encostar na média de 200. Ó, a última vez inclusive aqui, eu alertei sobre essa possível queda na época, né? Olha só, em agosto de 2021 também. Então, esse movimento de cash aqui, olha quanto tempo ela está depois que perdeu a média de 200, vai fazer aí praticamente 2 anos que não encosta. Então, quando encosta, um papel tão pesado assim, é normal que faça um movimento assim, bata na 200 e continue caindo, tá? Não sei se é o que vai acontecer, mas isso é normal se repetir. Então, para quem está pensando em comprar, dá um tempinho, porque se o papel eventualmente formar um fundo nessa casa de 8,30, ok. Aí eu concordo aí numa possível compra. Agora, não queiram comprar sem um padrão confirmado antes, galera, porque existe um grande risco desse papel continuar caindo e renovar a mínima histórica e ir embora, tá? Bom, CVC, bom, ó, acabei de falar de cash, CVC fez recentemente a mesma coisa, né? Então tocou na média de 200 aqui em junho e fazia, ó, foi em abril de 2022, com 1 ano e 2 meses sem tocar a média de 200, bateu nela, ó, tá vindo. Então, é, é, claro, né? Tivemos aí a coincidência de ter um papel na sequência aí para mostrar esse na prática para vocês esse exemplo, tá? Lojas Renner pode eventualmente tentar fazer a mesma coisa, mas já está trabalhando bastante na média de 200 aqui. Imagino que não vá sofrer do mesmo problema, tá? Para cima a gente teve Banco Pan, né? Um papel que está muito forte também e vem numa correção lateral, não tem muito o que fazer. Imóvel, né? Que recentemente teve uma queda bem forte aqui. Se perder a mínima desse candle, desde então vem trabalhando dentro desse candle, foi dia 24/7, ó, desde então todos os pregões aqui estão trabalhando dentro do candle, né? São mais 10 pregões aqui, e se perder essa mínima, o alvo também é a média de 200, tá? Enjoei também caiu bastante, mas está em tendência de alta, se formar um fundo nessa região de 1,40 e pouquinho ali fica legal, e o IBR caiu 5% também, o que é complicado, né? Beleza? Então é isso. Lá fora a gente teve um dia volátil até. O Bitcoin voltou a ficar positivo, as criptos, na maior parte delas, para baixo. S&P formou fundo. Lembra, galera, que eu vinha falando para vocês? Essa correção aqui do mercado americano, apesar do engolfo de baixa e tal, por enquanto não mudou nada da tendência, tá? Poderia ter caído um pouquinho mais, mas já formou fundo. Se amanhã romper essa máxima aqui, tende a continuar o movimento de alta. S&P futuro, beleza? Esse chegou um pouco mais perto do ponto, mas também não encostou.
Nasdaq chegou a trabalhar até negativa hoje, mas fechando aí próximo da máxima. Esse sim, né? Veio testar o ponto certinho. Deixa eu ver, mínima 336, 334, 339. Então não formou fundo, porque hoje renovou mínima aqui, mas eu acho que tá tudo certo. A Alemanha melhorou, tem fundo formado. Essa correção da Alemanha também foi bem interessante. E aí o petróleo Brent também, possível correção, né? 6 semanas seguidas de alta. O minério lá nos Estados Unidos melhorando um pouquinho, na China também subiu um pouco. Nosso EWZ aqui quinto pregão seguido de queda, e lá na China fechado, né? O minério fechou também na China, nesse intervalo de cotação, quase 1% de alta, recuperando um pouquinho do movimento que aconteceu sexta-feira, aquele gapão para baixo lá, ó, esse gapão para baixo, por enquanto deixando uma formação de fundo, beleza, é o que a gente espera do minério mesmo, tá certo? Obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aquele likeão para ajudar a gente aí na divulgação do canal, chegar a mais pessoas. Aqui é vídeo objetivo, transparente. Eu estou aqui para ajudar vocês a melhorar as análises, ganhar dinheiro. E se quiser acelerar esse processo, tem um QR Code aqui do lado, aqui, ó, aqui do lado. Você entra na comunidade. É baratíssimo perto do resultado que a gente gera. Se você não sabe, tá aí, ó, 50,4% de retorno desde que eu me tornei analista em maio de 2021, beleza? Um grande abraço, um ótimo descanso e eu fui!